Eita, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde aonde tiver um amigo, uma amiga que for ver esse vídeo. Eu já fiz um de agora, mas achei que não ficou bom e quero fazer outro e vou fazer a mesma coisa do primeiro. Fazer aqui, mostrar aqui um pouco do questionamento que fez um entrevistador àquele grande professor Ariano Suassuna, que dizia assim, quando o cara questionou Deus a ele, ele disse o seguinte: se eu pudesse falar com Deus, eu iria lhe perguntar como é que ele é feito, que não come e não dorme e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Também iria lhe perguntar por que sofremos tanto quando viemos para cá. E que preço tão caro é esse que o homem tem que morrer para pagar? Também iria lhe perguntar por que uns tão felizes e outros que sofrem tanto. Nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. E quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Isso aí é um questionamento que teríamos que estar face a face com Deus e ele perguntar. Mas uma coisa eu posso, nesse questionamento, afirmar: já pensou o homem do mesmo jeito que Deus? Era terrível, né? Porém, eu quero falar aqui um pouco daquela coisa de mudança. Mudança vai, mudança vem. Há tempos atrás aqui, andando pelas igrejas, eu comecei a notar que as igrejas aqui em São Paulo tem um púlpito para pastor, diácono, evangelista e cooperador, e tem um púlpito para as ovelhinhas. Jesus fez isso? Jesus fez acepção? Eu posso responder, claro que não. O que Jesus fez foi o seguinte: eu vim para o que se havia perdido. Eu não vim quando os fariseus, doutores da lei, questionaram ele a respeito do sábado, tal. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu não vim quebrar a lei, eu não vim abolir a lei, eu não vim mudar a lei. Eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. Agora, quando ele ressuscita dos mortos, ele pega os seus discípulos e manda ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê, não for batizado, esse será condenado, jogado no inferno, e ali vai haver pranto e ranger de dente por toda a eternidade. Paulo, 1 Coríntios, versículo 22, se não me engano, Paulo diz: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Jesus não precisou de se fazer de nada, mas Paulo já disse: me fiz muitas coisas para ganhar muitos, para salvar alguns. Ele não quis mudar a fraqueza do fraco. Ele não quis mudar a fraqueza do fraco. Ele se tornou como um fraco para ganhar ele, se tornou como muitas pessoas para ganhar, recolher muitos para que alguns fossem salvos. Glória a Deus por isso. Então, eu estava questionando e dizendo a senhorita Elaine, minha esposa, que eu ia bater de frente com isso. Porém, ela disse: não, deixa que a gente não pode chegar na casa dos outros e querer mudar. Opa, a gente não pode chegar na casa dos outros e querer mudar. Joia. Então, assim, cada igreja tem sua doutrina. Cada igreja tem sua doutrina. Assembleia de Deus de Abreu e Lima, Pernambuco, aonde eu conheci o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei hoje, mas na época em que eu levantei a mão para Jesus lá, era proibido a pessoa entrar de barba, mesmo que nem o exército. Não podia. Era doutrina das Assembleias de Deus do campo de Abreu e Lima. E, sem querer aparecer, eu fui um dos caras que comecei a usar barba.
era questionado, claro. Só que assim, quando tentaram me mudar, eu, por não ter aquela base sólida na pessoa bendita de Jesus, eu caí. Nessas quedas eu tive acertos e erros, ganha e perdas. Porém, as perdas foram muito maiores que os ganhos. Também o ganho que eu ganhei, esse me ajuda até hoje. Porque o que eu ganhei nesse meio tempo foi experiência a ficar ao pé da cruz, firmado em Jesus, não olhar para homens, não olhar para mulheres, porque o que é que vamos ver no outro ser humano, onde a Bíblia diz: não confiei em fracos seres humanos, porque um dia eles vão morrer e todos os sonhos, projetos do seu coração morrerão junto com ele. Confia só no Senhor teu Deus, que fez os céus e a terra e tudo que nela existe. Nem na nossa mãe, nosso pai, Deus manda confiar. Ele manda honrar pai e mãe, mas confia só nele, autor e consumador da nossa insignificante fé. Então, quando eu quis ser o que o povo queria que eu fosse, eu só meti a cara no chão. Não estou aqui culpando ninguém, mas eu queria copiar modelos do quais eu não estava apto a seguir e nem tinha condições de seguir. Mas quando eu me pus de pé pela última vez, e disse para Satanás que enquanto o filho eu tivesse aqui nesse pedaço de chão, o nome de Jesus eu não negaria mais, e continuei caminhando com a minha própria fisionomia, com a minha própria pessoa, com o meu próprio eu pequenininho, como eu sou, que falo por modo e como e por que eu sou analfabeto, não sei ler, eu estou firme até hoje. Mas quando eu quis me espelhar no modelo que outras pessoas, grandes homens de Deus, claro, grandes mulheres de Deus, claro, só que não era o que Deus queria em mim, o desejo de cada homem de Deus, e homem de Deus que eu tenho o maior prazer em falar, mulheres de Deus que eu tenho maior honra e prazer em falar delas. Não falar a respeito delas. Mas só que acontece um porém, não era o modelo que Jesus queria. Aquele modelo que enfeitara, que quisera que eu fosse, não era o modelo que Jesus queria. Ele queria eu assim, por modo e como e por quê? Pedro, você vê Pedro, que era Pedro, mas Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E você vai ver que a primeira pregação de Paulo, de Pedro, aliás, desculpa, depois que recebeu o Espírito Santo, foi 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. O que está faltando hoje é aquela mesmo Espírito Santo que usava. Hoje estão usando, e muitas vezes por usar o Espírito Santo, aí querem enfeitar um modelo em você, do qual não vai levar a nada, porque para isso Jesus tem um chamado. Ele pegou um homem que matava os seus escolhidos e fez ele um grande pregador. Ele pegou homens que pescavam peixe, outros que cobravam impostos, e fez dele discípulos e cristãos maravilhosos, que nos deixou um grande legado. Então que a gente aprenda com isso, que não devemos enfeitar maracá para os outros brincar. Não devemos fazer que as pessoas sejam o nosso modelo, mas sim deixar que ele siga Jesus, porque Jesus não veio abolir lei, Jesus não veio mudar ninguém, Jesus veio para mostrar o reino do céu e a sua justiça, porque hoje quer só mostrar o reino do céu e o amor, esquece da justiça, infeliz, viu? Jesus veio para isso, e o maior propósito dele é que nós sejamos salvos. Quando ele deixou um grande legado que, ei, tu quer vir, quem quiser, não é obrigado, é quem quiser, vinha por mim, pegue sua cruz, negue-se e siga-me.
porque ele negou-se, ele veio vazio, um simples ser humano, que o poder de Deus se aperfeiçoava nele, um simples ser humano, porque há bichinho por aí, bichinha por aí, que diz, ela é 100% Deus e 100% homem. Mentira! Ele era 100% homem. Senão a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia diz claramente que ele se esvaziou, e todo mundo pode ver que em tudo ele dava graça e pedia ao Pai. A própria irmã de Lázaro faz, eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar naquele dia, mas eu também sei que tudo que tu pede a Deus, ele fará. Porém, ele veio vazio, porque Deus disse que a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes cumprir o propósito para qual foi enviado. E Jesus voltou cheio, transbordando, glorioso, majestoso, lindo, espiritualmente lindo e glorificado, porque ele veio para salvar, curar, batizar e levar para o céu. E levar para o céu. Viveu como um mero ser humano entre nós, mas hoje está glorificado à direita do Pai, só esperando o dia de vir, o qual foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Não ficou poder para ninguém. É por isso que eu não tenho medo de Satanás, certo? Porque ainda que a terra se desmanche e o céu venha virar fumaça nesse pedaço de chão, o nome de Jesus eu não nego mais. Eu não quero saber quem vai puxar o meu tapete, quem vai dizer que eu não sou nada, quem vai dizer que eu não sei ler, quem vai dizer que eu falo abobrinha. Não quero saber, não quero saber. E se falar abobrinha a respeito de Jesus for abobrinha, eu vou falar abobrinha o resto da minha vida. Mas não deixo de falar a respeito do que Ele quer que façamos, que confiamos, que esperamos e que aguardamos a sua vinda. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu comecei lá no início, se eu pudesse falar com Deus, iria lhe perguntar como é que era feito, que assim, nem come nem dorme, vive satisfeito. E por que é que Ele não fez a gente do mesmo jeito? Se Deus tivesse feito nós do mesmo jeito, agora imagina o homem corrompido com o pecado, fosse a mesma natureza de Deus. E que preço é esse que o homem tem que morrer para pagar? Jesus não tinha preço nenhum a pagar e veio aqui e morreu. Vamos esclarecer os fatos? Veio aqui e morreu. Porém, o único que a morte não teve como segurá-lo, o seu corpo não ficou comido, não se decompõe no túmulo. Eita glória! Viu? O único que após ressuscitar desceu lá no inferno. Foi o único dia que o inferno teve glória. Foi naquele dia que o Jesus Todo-Poderoso desceu lá, que foi uma correria de cão para tudo quanto é lado, um batendo por cima do outro, quando vira aquela luz espetacular, linda e maravilhosa. Correu tudo quanto foi de cão. E com o último chefão queria cair, ele passou na rasteira, pisou na cabeça que está rachado, que não tem tocilaco que passa dor de cabeça dele, tomou a chave do céu, a chave da morte e a chave do inferno, para que eu e você estivesse aqui e possa bater no peito. Tenha medo não, porque ele não tem poder nenhum sobre você, a não ser aquele que te criou. Oh, glória a Deus! Que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí também tem mais. E porque um felizes tanto e outros que sofrem, criado do mesmo jeito, nascido no mesmo canto. Jesus, quando ele esteve aqui, o que foi que ele teve de riqueza, de fortuna, de beleza? Nada. Mas ele pregou que tu suportar, tu vais chegar no céu, pisar em rua de ouro, de cristais. E lá tu não vai ter pranto, choro, dor de dentro, dor de cabeça, moído, cansaço, não vai ter fome nem sono. E tem porém, ele ainda vai te servir o maná escondidinho, que só ele sabe onde está. Eita, eita. Agora, e quem foi chorar, e quem foi salgar, temperar o choro, e acabou salgando o pranto, Jesus chorou. 11:35 de João, chorou. E aquele choro foi tão salgado, tão amargo, quanto o meio Deus. Sabe por quê? Porque ele chorava ali
pela incredulidade dos outros que estavam ali, tudo ali vendo. Ele lindo, imaculado, santo, glorificado, porque daquele momento por diante, ele disse: agora o poder do Pai se é revelado no Filho. Oh, glória! Ui! É desse jeito. E ele chorou. E eu entendo, eu não quero saber que filósofo, teólogo vão falar, mas eu entendo que um pouquinho daquele choro que eu entendo é que ele, quando chorou ali, foi para que eu e você soubesse que ia chorar muito, que íamos ser caluniados, porque aquele que veio para salvar o seu povo foi escarnecido por eles. Escarnecido por ele. E eu dou glória a Deus por Israel não ter aceitado aquele homem tão lindo. Porque se Israel tivesse aceitado, eu e você era dono do inferno, não tinha salvação. Mas aí começou a chegar alguns gentios perto dele, como a mulher, que todo mundo diz. Jesus chamou ela de cachorra, mas ela disse: Senhor, o cachorro come também da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aquela mulher ali e aquela samaritana abriu o leque para que eu e você tivesse o direito. Duas mulheres que abriu o leque para que eu e você. E quando Jesus viu aquilo, e agora depois vem um homem, o centurião, que disse: eita, ele mesmo disse que nem mesmo em Israel encontrei tanta da fé. Aí é quando ele diz: e muitos virão do ocidente, do oriente, se assentaciam na mesa de Abraão, Jacó, Isaac, no reino do céu. Eita glória! Ui, é desse jeito, viu? Então, a minha cabeça pensa por essas duas mulheres e por esse homem. Aí agora Jesus, após ressuscitado, lindo, glorificado, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele não disse: mudarai todo mundo, pregai o evangelho, porque a mudança quem faz é eu e ele. Se eu aceitar que ele entre, que mude. Se eu aceitar que ele entre nessa casa e lá dentro ele troque tudo que tiver de trocar, aquilo que está quebrado ele faz novo, que ele não emenda. E assim, agora, pela graça do Espírito Santo, aí eu vou agora ter comunhão com ele e a certeza de que só ele pode me levar para o céu. Que louvado, glorificado seja o seu lindo, santo e eterno nome. Eita Jesus, é glória demais, é glória demais. Jeová dos crentes salvos, que me falte tudo, Jesus, mas não faltando o Senhor, para mim tá tudo bem, tudo bem. Pode me faltar a saúde, só não pode me faltar a tua presença gloriosa. E eu quero dizer, aonde esse vídeo chegar, você que chega e diz assim: ah, pintou a miséria, agora é crente. Ei, agora é crente. E Jesus dos crentes salvos, viu? Porque só ele pode fazer a mudança. Após a pessoa pregar o evangelho, só ele pode fazer a mudança. Eu queria fazer a mudança aqui em relação aos púlpitos, mas a minha mulher, ela disse: não, mexe nisso não, deixa isso aí. Então o que é que acontece? Aí agora eu deixei, fica lá o critério. Quando aquele camarada chegar naquele grande dia, Jesus disse assim: ó, se tu tinha um púlpito pra tu e o pequenininho ficava lá embaixo, no meio da rua, ela, vem cá, e aí danado? Então é assim desse jeito, viu? É assim desse jeito. Então assim, é porque eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei ler, eu não tenho teologia e nem quero. Eu estou agora em Gênesis 1 e 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4. Porque tem um amigo, tem uma pessoa aí fazendo teologia que disse: no quarto dia Deus criou a luz. Para! A minha Bíblia diz: e no início criou Deus céus e terra, e a terra era informe e vazia, e o Espírito dele parava por sobre as águas. E disse Deus que haja luz, e a luz se fez. E viu Deus que a luz era boa, e separou das trevas. E veio a manhã, veio a noite,
E amanhã do primeiro dia foi de noite que Jesus estava trabalhando para que no outro dia seguinte tivesse o dia, porque ele não precisou de dia para existir, mas o dia precisou dele para que viesse a existir. Oh, glória! E que Deus abençoe a cada um de vocês com ricas bênçãos do céu. E se Deus nos permitir, a gente logo estamos fazendo outro vídeo, provavelmente. E eu peço para os irmãos coisa que eu não gosto de pedir, por isso que eu já deixei no finalzinho, porque provavelmente 90% das pessoas não vão ouvir o finalzinho, mas compartilhe essa mensagem com um amigo seu. Não é para me dar like não, para eu ganhar dinheiro não, porque eu trabalho, estou aqui dentro do carro, você está vendo, estou aqui dentro do carro, para ir suando aqui, para ter o meu pãozinho de cada dia. É somente para que mais pessoas sejam alcançadas e que as pessoas venham a ter a noção que não precisa copiar ninguém, não precisa querer mudar ninguém, basta tão somente seguir o Salvador, aquele que andou na via dolorosa, derramou o seu sangue limpo, puro, para nos purificar de todo pecado e tornar a gente mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória, aleluia, Jesus!